Fui levado sem dor, sem som, ainda sentado em minha cadeira de rodas. Quando dei por mim, estava fora do corpo, observando minha esposa entrar em pânico. Mas naquele instante, algo maior me chamava. Atravessamos o teto do hospital como se fosse feito de névoa e deixamos tudo para trás. Vi o sol como uma explosão viva de energia. Atravessei galáxias como quem atravessa uma porta e reencontrei pessoas que me chamavam por um nome esquecido há séculos. Eu sabia que aquilo não era imaginação, era o despertar de uma memória muito mais antiga que minha própria vida. Mas o que me foi mostrado no final é algo que jamais consegui esquecer. Meu nome é Professor Brinson. Não sou médium, nem mágico, nem alguém que procura convencer. Mas o que eu vivi foi real demais para manter em silêncio. Na primavera de 2019, minha vida mudou completamente. E não foi por causa de uma cirurgia ou um diagnóstico. Foi por causa da morte. Da minha própria morte. Eu havia postergado uma cirurgia no quadril por teimosia, apesar das dores e da dificuldade para andar. Minha esposa insistia para que eu ao menos fizesse uma colonoscopia, dizendo que limpar o corpo poderia ajudar. Eu retrucava que não fazia sentido, que me alimentava com plantas há quase 50 anos, que minhas veias estavam limpas. Mas quem convive com uma mulher determinada sabe como termina essa conversa. Naquele dia, fui ao hospital com ela. Sentei-me em uma cadeira de rodas e subimos até o quarto andar. Discutimos no caminho. Por dinheiro, claro. Eu dizia que precisava ir ao banco. Ela dizia que era hora de parar e confiar. Quando atravessamos a porta, ela ainda falava. Eu já não. Eu morri ali. Sem um som, sem dor. Como se o corpo simplesmente tivesse desligado. E de repente, eu estava do lado de fora, assistindo tudo. Minha esposa começou a gritar. Os médicos e enfermeiros correram. Ela dizia, ele não está respirando. Mas eu estava calmo. Pela primeira vez em muito tempo, tudo parecia em paz. Foi então que o vi. Meu mestre. O homem que conheci nos anos 70 na Índia por uma dessas coincidências que mudam o rumo de uma vida. Ele era o secretário-chefe do estado de Punjab. Uma figura com mais poder que muitos presidentes. Mas não era isso que me impressionava. Era sua humildade, seu olhar. E agora, décadas depois, ele estava ali, ao meu lado, sorrindo, como havia prometido no passado. Eu te disse que estaria aqui, ele disse, enquanto ríamos. Eu tentava segurar os braços dos médicos que cortavam meu casaco caro, mas minhas mãos atravessavam tudo como fumaça. Eles não podem te ver, ele explicou. Mas você pode ver tudo. E mais a partir daí, tudo mudou. Atravessamos o hospital como se não existisse gravidade. Voamos pelo teto como se fosse feito de papel. Eu disse que queria ver o sol. Ele riu. Você já vê o sol todos os dias, disse ele. Quer algo mais interessante? Mesmo assim, paramos. Diante de mim, uma bola de fogo colossal, viva, pulsante, explodindo em silêncio. Era o sol. Mas também não era. Era como ver sua verdadeira essência, sua alma. Depois disso, começamos a nos mover a uma velocidade inimaginável. Cruzamos a galáxia, atravessamos estrelas, luas, planetas, asteroides, poeira cósmica, tudo em um instante. E então, veio o túnel. No início parecia um vórtice escuro, mas não havia medo. Conforme avançávamos, começaram a surgir figuras, pessoas. Algumas eu reconhecia, outras não, mas todas me olhavam como se me conhecessem. Algumas me chamaram por um nome estranho, um nome que eu não ouvia há séculos. E eu sabia. Sabia que já tinha vivido antes. As memórias voltaram com força. Lembrei-me de vidas antigas, de decisões, de pessoas, do som. Ah, o som. Nenhum ser humano morre sem escutar esse som. Para alguns, parece um fio de eletricidade. Para outros, como o canto dos grilos à noite. Para mim, foi como um sino divino. Uma vibração que não vinha de fora, mas de dentro. No início tive medo. Escrevi para meu mestre que ainda estava na Índia. Ele respondeu, você tem medo? Eu te disse que estaria com você. Apenas escute. E eu escutei. E quando escutei, fui levado. Mas ainda era só o começo. A verdadeira revelação, o que mudou tudo o que eu pensava sobre vida, morte, alma e propósito, ainda estava à frente, e o que vi naquela próxima etapa me obrigou a voltar. À medida que atravessávamos o túnel, senti algo despertar em mim. Não era apenas memória, era como se uma parte esquecida da minha identidade voltasse a ocupar seu lugar. De repente, eu não era apenas Brinson, eu era algo muito mais antigo, muito mais vasto. E aqueles que me chamavam por nomes que eu não ouvia há séculos sorriam. De onde você vem? Perguntavam. Dos Estados Unidos, eu dizia. Chicago. Eles riam, dizendo que em breve iriam para a Califórnia e que manteriam contato, como velhos amigos se reencontrando por acaso. E então me pediram meu endereço, meu telefone. Eu dei, mesmo sabendo que esqueceriam. Ali, percebi uma verdade estranha.
Quase todos que reencarnam passam por um rio do esquecimento. O que chamamos de déjà vu é só um reflexo pálido disso, um resíduo da memória que não conseguimos segurar. Algumas crianças lembram, mas a maioria de nós esquece. Continuamos a viagem. Saímos do túnel e entramos nas regiões mais baixas do plano astral. Era um mundo vasto, com céus e infernos todos coexistindo. Cada coisa que existe aqui na Terra também existe lá, só que em forma mais pura, mais poderosa. Lá, os sentidos são mais aguçados. Você vê em 360 graus. Ouve pensamentos antes que se tornem palavras. Sente intenções como se fossem toques, e todos ali são lindos. Não há velhice nem deformações. Você cria sua aparência com a mente. Você pensa e o corpo responde. É um lugar de paz, um lugar de amor e, acima de tudo, de sabedoria. Porque ali o conhecimento não vem de livros ou de mestres. Ele simplesmente é. Você olha para algo e sabe. A verdade te atravessa como um raio silencioso. Tudo é aprendizado por infusão, por sintonia. Naquele mundo há música, mas não a música como conhecemos. Acordes, notas, composições. É uma música viva, que pulsa nas montanhas, nos rios, nas árvores. Até a água tem uma consciência sutil. Tudo ali vibra de acordo com a vontade do Criador. E é essa música, essa frequência divina que sustenta tudo. É a manifestação sonora de Deus em sua forma mais baixa, vibrando o mundo inteiro em existência. Avançamos ainda mais. Entramos no plano causal. Se o plano físico fosse uma moeda e o plano astral fosse um oceano, o plano causal seria o próprio cosmos. Ali, o pensamento cria realidades, mas mesmo o pensamento ali começa a desaparecer, porque depois do causal não há mais palavras, nem forma, só essência. Lá, eu senti o que significa verdadeiramente ser um com tudo, não no sentido metafórico, mas real. Eu me tornei cada átomo do espaço, cada raio de luz, cada nota da música divina. Não havia mais eu, havia apenas ser. Olhei para meu mestre e perguntei se poderíamos continuar, subir mais. Ele me olhou com compaixão. Ainda não, disse. Você não vai querer sair daqui, mas o seu tempo na Terra ainda não terminou. Insisti. Por quê? Porque há algo que precisa ser feito. Há pessoas que precisam ouvir o que você viu. E porque o corpo biológico ainda está vivo. Respirei fundo. Ou melhor, senti que respirava. E aceitei. Não com tristeza, mas com propósito. Ele me disse que, quando chegasse a hora da morte definitiva, ele me envolveria em sua alma e me levaria de volta, através de todos os mundos, até minha morada original. E então, voltei. Quando abri os olhos, estava de volta ao hospital. Os médicos ainda manipulavam os instrumentos. Acreditavam que me haviam salvado consciência. Eu não disse o contrário. Isso faz parte da ilusão deste mundo. Mas a verdade vai muito além do que eles podem medir. E agora, enquanto compartilho isso com você, não é para convencer ninguém, é para lembrar que você também é feito da mesma substância do Criador, que a música ainda toca dentro de você, que existe um som, uma vibração, esperando ser escutada, e que um dia, quando for sua hora, você também vai ouvir, e vai se lembrar. O que o professor Brinson viveu vai além de qualquer explicação científica ou lógica. Não se trata apenas de uma experiência de quase morte. Trata-se de uma jornada espiritual que atravessa o tempo, o espaço e a própria consciência. Ele nos mostrou que há um som, uma vibração que conecta tudo e que, no momento da morte, essa vibração se revela. Mas, talvez, ela já esteja aí, dentro de nós, esperando ser ouvida. Se essa história tocou você de alguma forma, lembre-se, cada um de nós carrega uma centelha da mesma luz. E o despertar pode começar com uma simples escuta.